Chegou agora, retomando aqui, boa noite a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa reunião de número 10, jornada 2, tema Sociologia, Formadores em Ação, turma A. Então, sejam bem-vindos, que bom tê-los aqui, encerrando essa jornada, hoje o nosso último encontro. Então, guerreiros e guerreiras, chegaram até o final, nessas 10 reuniões. Então, isso é importante. Deixa eu só ver aqui. Boa noite, professor Marcos. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. De nada. O professor está com a @escola, né? Sim, @escola. Beleza. Então, o professor Marcos ele vai estar conosco aqui hoje, né? Ele é da turma de terça-feira. E aí, ontem ele não pôde participar, e ele vai participar hoje conosco, vai apresentar o relato deles. Então, é mais um colega para estar contribuindo aí os saberes da nossa disciplina de Sociologia aí, no nosso contexto escolar. Pois não, professor Chan. Professor Celito, eu não sei como fazer aquele feedback que um faz para o outro, né? Em que momento que a gente faz aquilo? Era para fazer? Eu acabei... Aquele você faz no momento que o teu colega estiver apresentando. Como são 4 perguntas bem simplesinhas, aí você entra nele e já preenche ali. Tá. A hora que vocês forem começar a apresentar, daqui a pouco, aí eu já compartilho com vocês o link, você entra e daí já vai. Se eu não me engano, você era para a Camila, né, que você passava o feedback, e a Camila para você, né? Estava em ordem alfabética, né? Isso. Então tá. Beleza. Então descobri, era dúvida. Tranquilo. Então vamos lá. Então aqui o recadinho de sempre, que a gente tem que passar para vocês, né, sobre as câmeras abertas, microfone sempre desligado, só ligar a hora que for falar, para não, enfim, não haver uma certa desorganização na voz um do outro, né, e sempre, né, contribuir aí no momento certo, e as câmeras abertas, que é para a gente ter uma socialização melhor, já que todos nós estamos à distância, as câmeras abertas é o que nos faz termos uma reunião mais agradável e socializadora, né? Beleza? Então, são os recadinhos que devem ser repassados. Ali nós temos todo o percurso da jornada, desde lá da reunião 1, acolhimento que vocês fizeram com o professor Afonso, e até a última reunião de hoje, compartilhamento e feedback. Hoje é a reunião que a gente vai estar aí compartilhando os relatos de vocês. Hoje essa reunião vai ser dividida em 2 pautas. A primeira pauta é uma pauta de agradecimento, de poder estar agradecendo de cada um de vocês nessa jornada, e seguiram firmes conosco, né? O professor Marcos aí, junto com a gente também, enfim, não desistiu e está aí presente, poder participar com o seu relato. Então, é uma forma da gente agradecer o empenho de vocês. Sabemos que todos vocês aí têm outros afazeres, aulas depois dos formadores, e questões pessoais, né, como todos nós temos. Então, estar nos formadores aí é um compromisso, e se vocês chegaram até o final é porque vocês se sentiram e ficaram firmes nesse compromisso. Então, é uma forma da gente agradecer cada um de vocês aí, tá? E em seguida a gente vai para os relatos. Beleza? Então, os objetivos do nosso encontro de hoje é refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, valorizar o feedback que vocês vão receber do colega, né, que o professor Chan tinha comentado ali, né, a dúvida dele, para aprimorar a prática pedagógica de cada um. Compartilhar as experiências com o potencial de inspirar os colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes. Tá? Então, aqui nós temos a agenda de hoje, o acolhimento, né, que já passou, né, aquele acolhimento que vocês vão chegando, se ajeitando, tomando café, o chimarrão, o suco, o roupão, a cadeira para se aconchegar e iniciar a reunião. Em seguida, vocês têm um check-out, né, que vocês devem fazer, que é a avaliação de toda a jornada. Todo encontro, vocês têm aquela avaliação que vocês fazem dos encontros, né? Encontro 1, encontro 2, encontro 3, etc. E hoje vocês vão fazer uma avaliação que é de toda a jornada. Então, podem ser sinceros, corresponda ali com o que vocês acharam da jornada, o que vocês gostaram, o que vocês acham que faltou,
Então é um momento aí da gente ter a contribuição e a opinião de vocês, que sempre é bem-vindo. Compartilhamento, né? Vocês vão ter aí 60 minutos para poder compartilhar o relato de vocês. Cada um aí vai ter 5 minutinhos para poder aí falar um pouquinho sobre seu relato de experiência. E a conclusão do encontro hoje é o agradecimento e aqueles temas que ficam para as próximas jornadas para quem tiver interesse. Tá certo? Então, aqui para começar, quero passar um videozinho curto. Ele fala ali sobre o professor que me inspirou, né? A gente reclama muito, né, da escola, do nosso contexto educacional hoje. Eu me atribuo com o que vocês sentem também, porque também sou professor, né? Então, sei como não é fácil hoje o nosso contexto educacional que nós vivemos, não é fácil, né? O quanto que o professor luta aí por melhorias em todo o contexto educacional, seja aqui no estado do Paraná, seja no Brasil inteiro. Mas esse é um vídeo que nos motiva não só a olhar o lado negativo que nós vivemos, né? Que infelizmente, né, existe, mas sim o lado positivo, que nós professores somos motivadores de muitos jovens aí que, sem dúvida, como diz aquele ditado popular, né? Se não fosse o professor, outras profissões não existiria também. Não que outras profissões não sejam importantes, mas o professor é a base de tudo, né? E esse vídeo tem essa forma de transmitir o quanto o professor é importante para a sociedade, tá certo? Então, vou colocar ele aqui, quero que vocês assistam e ouçam ele com bastante carinho. Conceber um plano e assegurar o sucesso desse plano é uma das mais vivas satisfações que o homem inteligente pode experimentar. Eu tive uma professora de matemática chamada Lucila. Patrícia Porte. Jairo Planeta. Tia Norma. Professora Luciana. Talma. Professora Gleice. Outra professora chamada Maria Rosa. Professora Helena. Professora Rosângela. Professor Fagner. Do Léo Amaral. Se hoje eu sou professor de inglês, eu sou formado em letras, é por ela, com certeza. Com ela, eu soube entender e levar para minha prática profissional o que é ser esse professor educador e não simplesmente professor instrutor. Essas pessoas foram para mim ícones na profissão que eu acho encantadora, que é de dar aula. Eu ficava copiando a letra dela e eu chegava em casa, eu ficava repassando a letra porque eu queria ter uma letra bonita como a dela. Eu fiquei morrendo de medo do Papai Noel, eu chorei, fiz um escândalo, mas aí lá na foto tá todas as crianças super felizes, né, Natal e tal, e eu lá com a cara inchada de tanto que eu tinha chorado, mas no colo da tia Norma, ela segurando a minha mão e tal. Um dos meus irmãos fez alguns aviãozinhos e eles passaram pro quintal dessa vizinha. E ela foi tirar satisfação comigo na escola. Então eu era criança, não entendi nada daquilo e comecei a chorar. E foi um momento que a professora Luciana me acolheu com carinho. Eu lembro até hoje, ela me tirou da fila, que a gente estava na fila para subir para a sala de aula, e me abraçou e ficou ali abraçada comigo enquanto todas as outras turmas subiam. Eu usava o dicionário para procurar algumas palavras e escrever algumas frases para ela, por exemplo, "You are very beautiful", sabe assim, só para ela dar o visto, e ela achava isso assim incrível. Tudo. Engraçado que o episódio foi uma advertência. Foi uma situação que a professora não foi, ela foi substituída e ocorreu alguma coisa na sala. E aí a minha frustração, meu medo, meu sentimento de culpa era em dizer a ela que isso tinha acontecido. Eu não queria decepcioná-la, né? E isso me marcou muito, porque o problema não foi a advertência, o que aconteceu pra mim não importou. O que importou foi ter frustrado a professora. Isso foi muito triste assim pra mim, porque eu não queria ter decepcionado. Eles tinham um conteúdo fantástico e uma didática tão ou mais fantástica do que o conteúdo. Ela sempre dava um tapinha nas minhas costas e falava, vai, você consegue. Então hoje, quando eu tenho que apresentar alguma coisa para um público muito grande, quando eu comecei a dar aula, eu tinha muita vergonha mesmo de falar para muita gente. Eu sempre venho na minha cabeça ela falando isso. Ela falou assim, eu estou aqui para fazer você ser quem você vai ser quando você crescer. A gente discutia naquela época política
o que estava acontecendo no Brasil, era fim da época da ditadura militar. Ela fazia questão de trazer esse exercício de pensamento para dentro da sala de aula, com alunos que ainda eram crianças. E nunca mais eu parei de pensar, nunca mais eu parei de questionar. Ele falava da matéria de uma forma assim tão empolgada, tão bonita, que ia passando um filme assim na minha cabeça, sabe? Demonstrava pra gente um teorema que demorava 6 horas para demonstrar. Era um negócio assim absurdo. Então durante 2 horas ele demonstrava uma parte do teorema, e a gente entendia porque a lousa dele era fantástica. Passava-se uma semana e ele voltava para continuar, mas a gente tinha esquecido, então em 15 minutos ele fazia o resumo daquele teorema e continuava. E na terceira aula ele fazia em mais 15 minutos o resumo das 2 aulas anteriores e continuava. Era uma sumidade para ensinar um assunto totalmente abstrato, com uma sequência absolutamente lógica e com uma pujança na explicação, agregando a teoria à prática, que deixava a gente encantado. Nossa, se encontrasse com a professora Gleice. Eu fui procurá-la e eu encontrei no Facebook. E aí eu mandei uma cartinha ali para ela nas mensagens e estou esperando ela responder. Retribuir aquele abraço que ela me deu lá em 1983. Hoje eu tô aqui, eu também sou professor, eu acho que ela não sabe que eu sou professor. Eu sempre falo, fala pra sua mãe, que saudade. Eu agradeço ela de várias formas, até mesmo pela minha escola, né, na escola da minha profissão. Parabéns, professor. A sua função é valiosa E deixa marcas inesquecíveis Na vida daqueles Que cruzam o seu caminho. Você fez a melhor opção da vida sua, porque você está propiciando a ele um futuro digno. Parabéns por ser professor e por ter abraçado essa profissão. Então esse era um videozinho aí, né, que ia passar para vocês, né, sobre a importância, né, do professor, quanto que nós inspiramos, né, jovens, pessoas na nossa sociedade a serem sujeitos críticos, principalmente, né, nós da área de humanas, da sociologia, da filosofia, da história, da geografia, e o quanto a gente inspira aí os nossos alunos, né, e ainda tem aqueles alunos que nos faz acordar animado e ir para a escola, poder entrar na sala de aula, dar aquela aula, e tem aqueles que nos desanimam também, né? Mas, enfim, é a vida nossa, né? Só nós que estamos na sala de aula sabemos o que nós passamos. Mas seria isso, tá certo? Opa. Então, aqui, continuando aqui, para a gente adiantar para os relatos, que fala um pouquinho sobre o feedback, que ele é essencial no processo de ensino-aprendizagem, ele estimula a reflexão sobre a prática pedagógica, fortalece o desenvolvimento contínuo dos professores e alunos, ele orienta ajustes e aprimoramento nas estratégias, contribui para a aprendizagem colaborativa e assim vai, né? Promove um ambiente de confiança e escuta e leva a qualidade da educação e das interações em sala de aula. Então, aí o feedback é uma forma da gente retomar ali o que foi trabalhado e mostrar o que pode ser melhor ou pode ser valorizado, né? Quem aqui que nunca, né, o aluno chegou e falou, professor José, vocês chamam, os alunos chamam o professor de José ou professor de Carlos, mas professor José, por que eu tirei 25 no trabalho que valia 30? Ou professor Antoninho, por que eu não tirei 40 na prova de consulta, né? Copiei tudo que estava lá nas questões descritivas. Aí vocês sempre dão aquela retomada para os alunos. Olha, Zezinho, né, você não copiou aquela parte do texto que era realmente o que a pergunta queria. Então, você copiou errado, você copiou aquela outra parte lá do autor. Lembra que esse tema que a gente trabalhou era sobre o Marx. Você copiou lá sobre o Comte. Então, quando a gente passa e faz o aluno entender que ele errou por uma falta de interpretação ou algo assim, é uma forma deles entender, né, que ele precisa melhorar e estar atento ali naquele erro que ele acabou desenvolvendo, seja num trabalho, seja numa prova, numa apresentação, enfim. Então, o feedback é uma forma da gente não só corrigir, mas também elogiar,
né? Tem aquelas apresentações, né? Parabéns ao grupo, apresentaram muito bem, enfim, trouxeram algo assim a mais do que a gente pensava. Então, o feedback é uma forma da gente retornar nas questões trabalhadas e incentivando sempre a melhorar e corrigir aquilo que não está tão assim coerente, vamos dizer assim, tá? Então, por isso que vocês devem fazer um feedback para o colega. É uma forma de você elogiar o trabalho do colega, né, o relato dele, mas também de oportunizar ali algumas sugestões, e todas sugestões é bem-vindas, né? Mas quando é para a gente melhorar o nosso contexto em sala de aula, tá certo? Então, aqui nós temos o checkout. Deixa eu mandar para vocês, eu peço que vocês respondam, tá certo? Aí vocês respondendo, a gente inicia as apresentações. Deixa eu mandar aqui para vocês no chat. É uma avaliação, tá? Com algumas questõezinhas. Aí, a hora que vocês terminarem de responder, vocês me dão um joinha e a gente segue. Tá? Lembrando que a turma de vocês é a turma A. Ok? Então, aguarda aí, acredito que 1 minutinho, 2 minutos, vocês respondem. A gente já segue. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. O professor Marcos, daí pode colocar professor turma G, tá? Ok, obrigado. De nada, eu que agradeço.
Professor, eu preenchi a primeira página, quando fui avançar ali, ele caiu tudo e eu saí da chamada. Agora eu retornei. Era mais do que uma página? Era, professor José. Tem Se eu não como... me engano, é 3 ou 4. faz favor, pôr o link novamente, que como eu acabei... Cheguei que deu Tranquilo. aí, que eu caí fora. Tá. Aí, para não atrasar o grupo, enquanto eu vou preenchendo, podem dar sequência ali. Tá bom, professor. Tranquilo. Vou botar aqui para você de novo. Bom, enquanto vocês vão... Deixa eu ver quem que mandou aqui. Se eu não troquei dispositivo, pode enviar novamente. Ah, tá. Acabei de enviar. Então, obrigado, professora Maria. Eu dei um ok aqui. Eu também enviei, pessoal, agora, os links à planilha de vocês, que é a ordem de apresentação, tá? E também enviei o feedback entre pares. Deixa eu enviar de novo aqui, porque daí eu enviei um link para não confundir vocês. Aí a gente já dá início. Então, enquanto vocês vão finalizando aí, a gente pode já iniciar o compartilhamento. Então, queridos cursistas, chegou o momento de relatar o que produzimos ao longo desta jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias aplicadas com os estudantes. Vamos aproveitar esse espaço para compartilhar práticas, refletir sobre essas experiências e repensar como podemos inovar em sala de aula. Fique atento, pois você fará um feedback para o colega. Então, lembrem lá, enquanto o colega vai apresentando o relato dele, vocês devem responder lá no feedback entre pares aquelas 4 questões sobre o relato do colega ou da colega, tá? Vocês terão 5 minutinhos, se quiser já pode ir lá para o final, na parte lá da evidência, já mostrando as imagens, fala o nome, se apresenta rapidamente, o colégio que você fez a implementação, qual que é o núcleo que você atua, a disciplina, e aí vai lá para as evidências, mostra as fotos e lá o resultado da atividade, tá? Então, vocês têm 5 minutinhos, eu vou marcando aqui, a hora que der 4 minutos, eu levanto a mãozinha para você poder aí fazer a conclusão, e assim todo mundo vai poder apresentar o seu relato, beleza? Então, fico agradecido. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Então, iniciamos aqui pela professora André, não está presente aqui hoje. Então, vamos pular, vamos para o professor Antoninho. Professor Antoninho, você quer apresentar o teu relato? O que que eu apresento? Está desligado o microfone, professor. Pode apresentar para mim, fazendo um favor, professor. Apresento, sim. Então, enquanto o professor vai abrindo aí, então, eu sou o professor Antoninho, da área metropolitana sul, trabalho em 2 colégios aqui em São José dos Pinhais, a terra do aeroporto, né? Tá? E eu trabalhei com a turma do 2º ano técnico em administração, trabalhei literatura de cordel, peguei a aula, os novos arranjos do mercado de trabalho, e foi bem interessante os trabalhos que eles desenvolveram, né? Foi bem produtivo, eles conseguiram alcançar, né, os objetivos. O professor não está conseguindo ainda? Deixa eu... Está carregando aqui. Está carregando? Senão, vamos ver se o meu, acho que não... Relato, cadê? Tá devagar aí? Não... Quer que eu tento aí? Vamos ver se eu consigo.
Eu acho que agora foi. Ah, tá. O meu tinha entrado aí, professor, também, ó. Não sei se... Ó. Tá. Pode ir passando, então, aí, professor, só para falar os objetivos, né, identificar as novas modalidades de trabalho na sociologia contemporânea, né, então, falei aí sobre a literatura de cordel, né, primeiramente, então, pode passar também? Pode ir. Falei para eles, né, expliquei a aula Novos Arranjos de Mercado, expliquei sobre a literatura de cordel, onde surgiu, que muita gente, então, no Nordeste ganhava sua vida com isso, e passei todo o material para eles, né, fui explicando para eles, e daí pedi para eles se organizarem em duplas, para eles pesquisarem também, na aula seguinte, né, trazer um material com folhas coloridas, eu peguei também algumas folhas coloridas para eles fazerem o trabalho. Pode ir passando aí, professor, para mostrar aí para eles, mas teve uns trabalhos aí, quando eles estavam preparando já o trabalho, depois que eu expliquei para eles, tá? Pode ir passando. Então, aí tem alguns exemplos, né, de literatura de cordel, tá? Eles foram bem produtivos, é uma turma que eu gosto de trabalhar, já implementei o trabalho a outra vez com eles também, né? Pode ir passando daí também. Tem um... Pode passar aí, professor. Mais um. Pode passar mais uma lá, por favor. Lá tem um... Pode ir passando mais. E o que ficou branco aí? Porque... tá. Mais uma. Pode passar. Lá onde que tem a apresentação agora, mais uma. Aí tem um lá que teve uma dupla que fez o... Pode ir mais lá na frente, lá. Lá onde que era a apresentação, na verdade. Pode passar. Esse aí foi o feedback lá que o menino... Aí foi as pedagogas que falaram, né? Mais uma. Pode ir lá da apresentação, lá dos slides ainda. Eu quero que vocês ouçam lá esse menino aí, se puder colocar esse vídeo aí, só um pouquinho para vocês verem, né, o trabalho que eles desenvolveram, eles pegaram, assim, do trabalho desde a da antiguidade, né, eles fizeram um cordel em forma de pergaminho. Foi bem interessante. Vocês estão conseguindo ouvir? Eu acho que está o som baixinho, né? Tá bem baixo o som. Deixa eu quero ver aqui. Não, é o professor que tá... Eu já ergui tudo aqui, mas eu acho que é o formato do vídeo que ficou com o som baixo. Mas vamos tentar ouvir aqui. O computador, que é a nossa atualidade, então, quando chegou as novas tecnologias, e um motoboy que vai retratar o que a gente colocou no nosso cordel. Por dentro, a gente fez um pergaminho para representar o passado. Olá, meu povo e minha pova. Veio por ordem do trono trazer notícia nova. Novos artefatos surgiram então. E uma tal de nova dimensão? Tampouco parecia realidade. Essa tal moderna sociedade? Alguns falavam tábua reta e logo recebi uma resposta direta. Um homem trabalhava batendo os dedos, num treco brilhante, cheio de segredos. E um negócio flutuava em 2 círculos. Oh, trem esquisito, meio ridículo. Um jovem apertava um botão e em quadrado aparecia um clarão. Agora, ninguém usava pena, porque existia uma tal de caneta. Pois é, minha gente, não é ilusão. Até nesse mundo tinha gente que mentia sem razão. Cadê os homens que usam saia? E o que é essa tal de bolsa importada? Carroça virou de latão. E as pessoas dormem em colchão. E os cavalos viraram atração. Ô, povo estranho, cheio de invenção. Meu senhor. Mas beleza, ó.
Então, eles foram colocando desde o do trabalho agrícola, né, e foram passando até chegar os novos arranjos. Ficou bem interessante, e eles mesmos que produziram. Então, aqui daí eu coloquei alguns aí só para vocês terem uma ideia. Aqui a menina tinha colocado novidades no trampo, ela tinha esquecido o M ali, eu falei, ó, daí não ia dar tempo, eu falei, não, só coloca o M ali, porque a gente vai entender daí. Mas eles gostaram muito de fazer o trabalho, assim, tá? E isso levou eles a interagirem, né, e apresentar. Teve, como sempre, tem alguns alunos, né, que não levam muito a sério, mas foi bem produtivo mesmo, tá? Gostei muito dos trabalhos que eles desenvolveram. Show de bola. Beleza? Beleza. Obrigado, professor Antoninho, parabéns aí pelo seu relato com seus alunos, muito bacana o tema, né, trabalhar literatura de cordel, eu vi que eles estavam muito empenhados, gravaram o vídeo, fizeram a apresentação, a gente queria poder ouvir mais, mas infelizmente... não dá tempo, né? Mas fica disponível os slides de vocês, então, se qualquer coisa, alguém tiver dúvida, poder olhar mais a fundo aí o trabalho do professor Antoninho, só entrar lá na planilha e tá lá disponível os slides como leitor. Então, vocês podem ler aí e verificar melhor aí esse belíssimo trabalho do professor. Parabéns, professor. Show de bola. Então, vamos lá para o próximo. Seria a professora Camila. Professora Camila, você quer apresentar? Professor. Oi. Sim. Deixa eu Então, apresentar aqui. Pode falar, professor, enquanto ela se arruma. A Andréia não está aí, né? Então, eu ia fazer o feedback dela, então... Olha, dá para você entrar no slide dela e ver o que ela trabalhou lá e escreveu de acordo com... Mas e como que eu faço? Eu acho que eu não... Mas a gente não consegue entrar no trabalho dos outros, né? Para nós não aparece, né? Eu mudei lá, você pode ver como leitor. Você clica no link, ele abre para você e você vai lendo o trabalho do colega. Não, mas a gente não consegue... eu não consigo acessar o trabalho de outros... não aparece para nós. Você fez isso agora? Não, se eu entrar aqui, não vai aparecer para mim, não sei se... deixa eu parar, eu acho que eu estou apresentando aqui, né? Deixa eu parar de apresentar aqui, eu acho que eu tinha... Já verifico para você, tá? Eu não sei, vocês conseguem? Eu, pelo menos, eu nunca conseguia... Eu tinha mudado, eu tinha deixado para o modo leitor. Aí não, ler. Essa questão de leitor, sim, mas eu acho que os trabalhos, só aparecem para o professor, para nós, por exemplo, eu não consigo acessar o trabalho do professor Chan, porque não aparece para mim. Mas eu tinha deixado... Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Professora Camila, fica à vontade. Então, eu fiquei bem indecisa na hora de escolher qual trabalho eu iria apresentar, porque com o conteúdo deste trimestre, eu trabalhei em um filme que se chama Os Sete Prisioneiros, mas não foi a minha escolha. Os Sete Prisioneiros é um filme que fala sobre a questão do trabalho escravo no Brasil, mas não foi essa a minha escolha. Minha escolha foi de um outro trabalho. Na minha escola, no projeto político-pedagógico deles, eles têm, por área do conhecimento, eles escolhem, cada área do conhecimento tem que fazer uma exposição durante o ano no colégio, com um tema. Eu já tinha feito essa exposição ano passado, da cultura afro, cultura indígena e o tema dos trabalhadores. Esse ano, eu disponibilizei aos alunos alguns temas para nós escolhermos junto qual seria o tema da nossa exposição. E o tema da nossa exposição, o que os alunos escolheram, foi a questão da infância, da socialização primária. Eu já tinha feito essa exposição alguns anos atrás, com obras principalmente do Ivan Cruz, do Portinari, de outros pintores. Mas esse ano, os alunos escolheram o Romero Brito. No começo eu fiquei meio assim, né, por escolher o Romero Brito, principalmente devido às críticas que envolve a obra do Romero Brito, mas como foi uma escolha deles,
Então, eu achei bacana. Essa exposição nossa, o principal objetivo no colégio é levar para a feira da UFES, que é uma feira de amostra de trabalhos no mês de novembro. Então, os trabalhos que são expostos na escola, eles vão ser apresentados na universidade. O nosso, ele já foi escolhido pela equipe pedagógica. A equipe pedagógica já selecionou nosso trabalho do Formadores para apresentar na feira da UFES. E o nosso trabalho, no decorrer desse processo, ele foi tomando uma outra dimensão. Eu tive aula hoje com essa turma e eles me questionaram sobre aquele vídeo da adultização que está nas redes sociais. E eles falaram, professora, você viu como o nosso trabalho ele tem toda uma relação com o que está sendo debatido no Instagram, nas redes sociais? Eu falei, sim, que é o processo de socialização primária, né? Então, qual que foi o objetivo central desse nosso trabalho? Relacionar o conteúdo de socialização primária, dos processos de socialização, com as obras do Romero Brito sobre infância, que tratam dessa temática. Então, os alunos foram selecionando. Deixa eu abrir aqui só um pouquinho. Olha só. Então, eu atuo no Colégio Estadual Laranjeiras do Sul. A temática foi escolhida pelos alunos do 2º ano, com o objetivo também de expor na Feira da UFES. Aqui tem as imagens dos alunos, eles realizando o trabalho. Então, como é que a gente fez? Foi projetado na imagem na parede, foi feito e desenhado em cima com papel Paraná. E aí eles foram colorindo, conforme eles foram escolhendo as cores, conforme eles desejavam. Eu gostei bastante desse trabalho, porque eu acho que é uma forma de aproximar o aluno da nossa disciplina. O trabalho com tinta, o trabalho com pintura, eles gostam muito. E desmistifica esse trabalho, principalmente só na disciplina de arte. Ela consegue, né? Nós conseguimos estabelecer um diálogo maior entre as áreas do conhecimento, amplia os nossos olhares. Então, esses trabalhos, eles já estão prontos, como vocês podem ver, alguns ali na fotografia. Os alunos já levaram os brinquedos que a gente vai expor, mas a gente só vai expor na próxima semana. O trabalho está pronto, os brinquedos que a gente vai expor, as fotografias deles na infância também, que é outro processo, mas não deu para expor, para terminar a exposição. Eles só concluíram o trabalho. Então, essa a pesquisa que eu selecionei. Parabéns, professora Camila. Algum colega quiser comentar ou escrever no chat. No chat fica melhor, mas no final a gente vai poder comentar um pouquinho de cada um, sobrando um tempo. Parabéns, professora, pela dedicação e pela organização do trabalho e dedicação dos alunos, né? Todos empenhados ali. Uma atividade bem bacana. E eu sou meio... como posso dizer o termo? Eu sou meio cabreiro, né? Usar o termo nordestino, o professor Antoninho estava trabalhando sobre literatura do cordel. Questão de pintura, né? Mas... na verdade, com o médio até vai, né? O duro é você trabalhar a pintura fundamental. A criançada pinta a cara um do outro, enfim. Mas com o médio vai, com o médio é bom de trabalhar. Oi, professora Camila. E assim, como é que eu selecionei as aulas? Uma aula teórica e uma prática. Sempre a teórica primeiro. Sim. E caso eles não se comportassem na teórica, não teria aula prática. Então, esse foi o acordo que nós fizemos. Agora, a disputa na sala de aula é quem vai apresentar na feira da UFES. Quem que vai levar para a Federal da Fronteira Sul esse trabalho, né? Porque é uma turma com 30 e poucos alunos. E só vai uma dupla para representar a turma. Legal, que é um trabalho que ainda vai para passa outras fronteiras, né? Sim. Parabéns, professora. E como na questão, nós não foi o conteúdo desse trimestre agora, foi um conteúdo de sociologia escolhido por eles para apresentar. Tá certo.
Isso aí. Uhum. Professor Chan, quer apresentar, compartilhar sua tela? Posso sim. Eu vou olhar aqui, professor Celito. É só esse o feedback entre pares. Eu abri ali e apareceu só da Andréa, professora Andréa, do Antoninho. Daí eu não sei se eu tentei rolar, mas não apareceu. O teu é para baixo. Eu vou tentar depois, então. Isso, vai estar escrito teu nome. Quem deve dar o feedback? Deve ter o nome do lado. E em cima, o nome do cursista, que é da professora Camila. Então, eu vou... Deixa eu ver aqui, relato, compartilhar. É só clicar embaixo, professor Chan. Clique embaixo, que daí passa para outra tela. Ele passa. Aham. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a apresentação do slide, porque daí fica um pouquinho melhor. Vamos ver. Aí, melhorou um pouco. Beleza, tem 5 minutinhos. Fica à vontade, professor Chan. Então, a atividade que a gente tentou cumprir, né, a utilização do rap e do hip hop aqui na região sul de Curitiba é muito forte, né? O nosso colega, um professor de filosofia de Piraquara, ele foi fazer o trabalho lá com o rap, o professor Cipriano, não deu muito certo, porque é uma outra característica. A gente tem a ideia de que a juventude ela toda é ligada ao rap, ao hip hop, ou o funk, mas não é bem assim. Interessante, né? Que mostra a questão da ideia que na sociologia a gente trabalha de juventudes, né? Não a juventude brasileira, mas juventudes, né? Então aqui deu certo no sentido de que muitos gostam, né? Na hora de apresentar a crítica, eles queriam ouvir outras e mostrar outras, porque não é comum, né, utilizar na escola, porque a escola ela não está preparada, né, para aceitar, né, a cultura, principalmente da juventude negra, periférica, principalmente pela força da crítica, né, que ela é muito forte, muito poderosa, e ela muitas vezes é uma linguagem mal interpretada dentro da escola, muitas vezes correndo a ideia da marginalização, ou da violência, ou do banditismo, mas é o contexto que boa parte dos nossos jovens vivem e tem a ideia mesmo de fazer a crítica, né? Então, a estratégia de abordagem aí foi usar a letra do Mano Brown e do Ice Blue, né, das Racionais MC, 1992, Racistas Otários, Nos Deixe em Paz, que, inclusive, dentro da letra foi sugestiva, porque no final, né, ela tem uma crítica a um tipo de sociologia, a sociologia que tenta dizer que há aquela discussão da democracia racial, de que não há racismo no Brasil. Então foi bem interessante, porque alguns não conheciam, os que conheciam não tinham, né, se atentado a essa crítica, né? Eles observavam que a crítica era uma crítica geral e não específica à sociologia, né? A gente utilizou a leitura ativa, né, e a gente dividiu em etapas, pergunta e reflexão, depois anotações, né, de pontos importantes que o estudante considerou, um resumo e síntese, e depois uma roda de conversa, que a gente ficou, inclusive, de fazer, né, está em processo. Ele aproximou a parte anterior da interseccionalidade, que eu levei alguns dados sobre a questão de raça e gênero, e já foi entrando num debate que é a questão de trabalho e os modos de organização do trabalho capitalista. Então, a questão do racismo e todo o debate polêmico, se é racismo estrutural, ou é opressões, ou qual é o lugar dessa desigualdade, né, racial dentro do processo econômico, né, uma questão a se aprofundar, né? Daí os estudantes, né, de início empolgados aí, os colegas também, né, e a atividade. Até eu vou colocar um trecho, talvez alguns colegas não conheçam, né, resultados alcançados. Deixa eu ver aqui.
Só um trechinho, um minutinho ou menos, que daí a gente pega. Racistas ou otários os deixei em paz, pois as famílias pobres não aguentam mais, pois todos sabem e elas temem a indiferença por gente carente que se tem. E eles vêm com toda a autoridade, o preconceito eterno, e de repente o nosso espaço se transforma no verdadeiro inferno. E reclamar direitos de que forma? Se somos meros cidadãos, eles o sistema. É nossa desinformação é o maior problema, mas mesmo assim, enfim, queremos ser iguais. Racistas otários, os deixei em paz. Então, né, é uma música do dia a dia, né? Porque outra coisa interessante, né? Porque tem uma rodagem no dia a dia do jovem, do funk, né? E isso muitas vezes mascara que, na verdade, há uma diversidade de escolhas de música, né? A gente não sabe direito por que o funk aparece muito forte na escola, porque causa um certo peso nas relações entre professores e professores, principalmente na questão, né, moral, né, ou até ética, né? Mas por trás disso eu descobri, e outros colegas, né, que há também essa presença muito forte do hip hop e do rap. É bem interessante, é uma questão de se aprofundar, né? Então é isso, nosso trabalho. Parabéns, professor Chan. É muito bacana, né? Trabalhar a música com os alunos, e é uma forma aí da gente, sem dúvida, na música a gente consegue buscar aí bastante pensamento crítico, né? E os Racionais nem se fala nisso, né? A questão da crítica, né? Sobre a questão da pobreza, o racismo. E é uma música que faz a gente ter uma reflexão sobre a sociedade que a gente vive hoje, né? O racismo que ainda é presente, infelizmente, né? Então, sem dúvida. E essa questão que você falou, né? A cultural, né? O hip hop, né? Como algumas ferramentas podem ser trabalhadas em escolas que dá para enganjar isso, né? E como na tua escola, né? Os alunos gostam desse gênero musical, né? Fez com que a atividade fosse mais produtiva. Parabéns, professor, aí pela atividade, pela atividade crítica, né, que fez os alunos pensar o contexto da sociedade. Oi, professora Camila. Gravando? Professor, ano passado, eu tenho uma escola que eu trabalho, que é uma escola periférica, e nós pegamos o álbum Sobrevivendo no Inferno, de 1993, dos Racionais. Era uma turma pequena, cada aluno pegou uma canção e fez uma análise, e trouxe a problemática da canção para nós. E nós levamos, fizemos análise das canções e contextualizamos o álbum. Até que um aluno chegou e começou contando a história dos Racionais, falando sobre a questão, teve um show dos Racionais que teve um assassinato nesse show. Daí o aluno contando, eu pensei, mas será que isso é verdade? E foi jogado o corpo no palco. E aquilo assim, todo mundo ficou, nossa, mas será? Será que não é fake news? E nós fomos pesquisar depois, a turma. Todo mundo foi lá tentar fazer a pesquisa, e realmente ocorreu. Tanto que os Racionais, eles pararam de produzir um tempo porque o rap estava sendo utilizado como empoderamento do crime. E o pessoal aqui do Educandário, na feira da UFES, foi para assistir a nossa apresentação. É uma feira mesmo. O pessoal, a gente fez uma barraquinha, assim, escrito Racionais, com o álbum, Sobrevivendo no Inferno, tudo decorado. Pegamos um disco e levamos também, conseguimos para levar. E o pessoal do Educandário foi assistir a nossa apresentação. E eles falaram que é um dos estilos musicais que é proibido no Educandário, é o funk e o rap, devido à questão da marginalização. É bem interessante. Pois é, né? Tem. Acho que o Toninho...
Eu tinha erguido aí, não, Racionais, nossa, tem muitas músicas que a gente pode trabalhar, e quando você falou da questão do racismo também, eu trabalhei muito com muitas turmas, a questão do Gabriel Pensador também, racismo é burrice, né? Também que trabalha muito essa questão, e a gente tem que trabalhar isso, que é um tema que a gente está vendo no nosso cotidiano, né? Essa questão do preconceito, racismo estrutural que está aí, e a gente tem que trabalhar com eles, né? Principalmente aqui na região sul do Brasil, né? Que a maioria somos descendentes de imigrantes, né? Europeus e assim por diante, então temos que trabalhar, porque aqui está bem impregnado nessa questão também. Parabéns, professor. Esse trabalho é um trabalho de conscientização, né? Então, bem interessante. Isso mesmo. Só para fazer uma observação bem rápido, é bem evidente que teve situações. Por exemplo, a sala, nem todos gostam do rap, tem uma posição contrária, inclusive, né? Ao hip hop e ao estilo, né? Então, teve uma discussão até de censura da palavra, porque o texto tinha algumas coisas bem contundentes e quentes. Mas pode, não pode, pode. Abriu uma discussão sobre a questão de censura ou não da música, né? E letras da música, inclusive, do uso na sala de aula, né? E outra questão é que eu lembrei que o próprio Mano Brown, ele fala na produção, que ele diz assim, eu relato o dia a dia e a situação. Tem o personagem, e ele rouba o banco, mas ele não pode terminar como herói. Eu mostro na música que ele morre e o dinheiro se espalha no chão. Porque ele diz assim, esse caminho do crime não é o caminho, né? Então, por trás da letra, né, tem a intenção de passar pela realidade do jovem que é marginalizado pela sociedade capitalista e a tentativa de tirá-lo dessa situação pela cultura, né? Sim. É isso. Tá certo, isso mesmo, professor. Professora Eliane, na escuta? Aqui, gente, eu até vou... Tá para acabar a bateria do notebook e tô sem o carregador. Então, talvez eu tenha que trocar para o celular. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu vou tentar compartilhar, se eu ver que não... Tá. Aqui. Gente, que raiva. Eu larguei o carregador no colégio. Professora, se quiser, daí vai lá para as fotos e já vai para os resultados alcançados. Eu já vou... Já está compartilhando? Certo. Já apareceu. Tá? Eu vou tentar ir o mais rápido possível, porque... Tranquilo, deixa eu marcar o tempo aqui. Aí. Ele está até travando, ó. Até para abrir. Acho que se o professor conseguir compartilhar, acho que é melhor, né? Que a minha internet aqui, lá para o final, o professor consegue? Vamos ver se... tá dando, deu certo agora. Tá bom. Pro finalzinho. Bom, para essa aqui, né, professor? Posso ir por essa mesmo, né? Bom, eu vou ser mais breve, porque a qualquer momento acaba aqui, mas eu fiz o Cine, né, o Cine Sociologia, com os alunos. Até eu precisava que alguém tirasse fotos depois, mas aí o pessoal estava em reunião, eu acabei não conseguindo ninguém para tirar fotos depois da roda de conversa. Nós fizemos uma roda de conversa, um debate depois do filme. Eu exibi para os alunos o filme Mãos Talentosas, do Ben Carson, e registrei com eles aqui, tem algumas cenas, e foi solicitado para eles, né, que eles falassem a relação que tem, porque a gente está trabalhando sobre estratificação social, desigualdade social, racismo, então para eles associarem ao filme, né, e tanto que saíram ótimas produções, né, levaram realmente a sério, até discutiram muito essa questão do racismo, principalmente nessa escola tem alunos, né, negros, então que sofrem, eles fazem brincadeiras, até eles falando assim, mas somos amigos, né, e até que ponto, né, a amizade realmente ou algo que pode ofender, né, que pode ser tratado, né, como preconceito. Eles trabalharam, aqui na verdade, era em duplas para eles discutirem, mas foi em meia-lua, né, e depois eu retomei com eles, né, sobre desigualdade social,
O racismo é a questão da mobilidade social, da possibilidade de ascensão, né, devido à utilização dos estudos, né, N possibilidades, né, e eles participaram ativamente, todos eles, né, é uma turma boa, só que é uma turma muito pequena, né, mas é de uma realidade, assim, mais um tanto de periferia, né, na região, não é da cidade em si, é da região, mas que demonstraram um bom empenho. Já vou interromper, gente. É que eu fiquei com medo de, ó, corri, eu acho que deu ainda. Não parou? Parou. Parou. Errou. Ó, o desespero da pessoa. Mas, assim, eu gosto muito de trabalhar com esse filme. Ele é maravilhoso. Ele traz excelentes debates, e sempre dá resultado. Sempre dá uma boa discussão. Legal, parabéns, professor. Trabalhar com filme também é bacana, né? Eu agora, ultimamente, não tenho trabalhado muito filme com os alunos, mas já trabalhei em muitos outros filmes. Mas o filme também, né? Aquele lado como a música, que o professor Chan trabalhou, o lado crítico, né? Para a gente pensar em o contexto social que a gente vive. E eu não conheci esse filme, por incrível que pareça. Eu vou dar uma procurada, tá? Achei legal o tema. Excelente. Parabéns, professora. Professor Chan, quer dar um comentário de uns 30 segundos para a gente não... Não, eu quero dar um parabéns. Eu só quero avisar que os colegas, eles agora eu consegui entrar lá no feedback. Só que os colegas estão escrevendo um no outro. Por exemplo, a professora Camila está escrevendo no Já apaguei. Beleza, então. Só para avisar. Tá. Então tá bom. Eu tentei também escrever lá, mas eu acho que o professor Chan estava escrevendo, daí o que eu escrevi sumiu, eu não entendi. Daí eu não sei o que eu faço. É a pressa. Um está escrevendo no outro. Pressa. Eu vou abrir aqui e ver o que está acontecendo. Professor Elvis. O professor Juscelino. Compartilhar o seu? Oi. Se puder colocar pelo menos o da Andréia aí se compartilhar no chat, pelo menos, daí eu entro lá para fazer o feedback, né? Tá. Porque a gente... Eu olhei aqui, professora Antoninha, tá tudo certo. Todos conseguem entrar nos slides dos colegas e ler? Não aparece para nós. Aparece para alguém? Para mim não aparece. Mas está onde? Em qual Clica parte? no nome, cursista. No nome do lado, professora Antoninha. Tem que ir no nome. Ó, aqui, ó, quer ver? Deixa eu compartilhar para você aqui, bem rapidinho, antes do professor El. Professor, você pode copiar o link, colar, e daí você abre pelo link. Bem. Ó, professora Antoninha, quer ver? Deixa eu apresentar para você aqui. Ó, tá vendo que do lado ali diz link da apresentação? Nessa planilha. Isso, você clica ali do lado e ele entra na apresentação da professora ou do professor. E de todos. Aí eu já deixei no modo leitor, para quem vai ler seu trabalho, e editor para você poder editar, que quando vocês entregam, vocês não podem editar mais. Mas tem alguns que às vezes quer arrumar alguma coisa, esqueceu de colocar ali o feedback da pedagoga, aí eu deixei editável mesmo depois que vocês entreguem. Tá certo? Agora você consegue, né? Acho que você professor, eu fiz uma cópia lá do cursista 3, tá? Da Camila, para eu poder... Tranquilo, professora. Pode ser? Pode, sim. Professor Elvis, fique à vontade. Professor, se o professor puder compartilhar, porque o notebook meu aqui está travando. Compartilhe. Agora. Tá. Com certeza. Se quiser já se apresentando, professora, aí eu vou marcando que já é o tempo aqui. Então, o meu trabalho que eu fiz com os alunos, né? Eu utilizei a questão da inteligência artificial. Aí eu pensei assim, o que eu vou, né, trabalhar com os alunos? Porque o tema era países emergentes, né? Eu falei assim, eu vou utilizar a própria inteligência artificial para criar um roteiro. Aí eu fui lá no Gemini, coloquei uma proposta, né? Como os alunos deveriam, assim, pedir uma sugestão, né, de como fazer para eles utilizar a inteligência artificial, né? Produzir um trabalho baseado na inteligência artificial. Inclusive, aí tem até um roteiro, né, que eu segui, não sei se dá para mostrar aí, professor. O roteiro que eu utilizei a própria
próprio Gemini, né? Vamos trabalhar. Eu coloquei todo. Mais para frente? Mais para frente. Né? Tá. Isso, pode ir, não pode ir. Chega, acho que tá mais. Eu coloquei em 3 slides, né? Cirurgia. Aqui, ó, na primeira, isso tem, começa no. Só para. Tá, parte 1, 2, 3 e 4. Volta mais 3. Então, 3, 2. Isso, né? Isso daí eu criei no Gemini. Eu pedi para ele, assim, uma proposta de atividade e ele propôs essa aí, ó, formação de grupos. Eu falei assim, um prazo de 50 minutos para que eles pudessem desenvolver esse trabalho, né? Aí ele propôs dividir em 4 ou 5 grupos de 4 ou 5 alunos. Aí o tema que eu coloquei é países emergentes na era da inteligência artificial, né? E aí ele foi colocando aí as sugestões para que os alunos trabalhassem, né? Aí ele sugeriu alguns países, eu falei para os alunos, vocês vão escolher algum desses países emergentes e em cima desse país pesquisar sobre economia, uso da inteligência artificial, utilizando também o aplicativo, porque assim, o Gemini na escola não está disponível para os alunos. Então os alunos utilizaram o próprio celular, né? Aí eles pesquisaram no GPT também, então foi essa a proposta. Aí pode passar para o próximo slide. Que é só a sequência que eu trabalho, né? Isso. Aí aqui ele sugeriu como que os alunos iriam trabalhar, pesquisar, né, informações sobre os setores econômicos lá no prompt, né? Os desafios sociais com o uso da inteligência artificial. Eu coloquei, aí vocês vão utilizar aí essas sugestões que está sendo apresentada no roteiro de trabalho. Bom, vou passar para o terceiro. Eu achei interessante colocar essa proposta, né? E aí depois cada grupo ia... inclusive hoje, né? Nós temos a trilha de aprendizagem, que é a culminância. E aí alguns alunos vão apresentar utilizando os slides, né? E outros o Canva, porque eles já têm uma certa facilidade de trabalhar com o Canva, né? Então, a finalização do trabalho vai acontecer hoje, né? Porque a partir da 4ª aula, eles vão estar apresentando esses trabalhos, juntamente com outros professores também que fazem parte das trilhas de aprendizagem. No caso, o meu é geopolítica. Aí depois pode passar, professor? Isso aí. Pode passar no próximo, é só para a gente... É que esse daí eu produzi no Gemini, né? Eu achei interessante. Aí depois a descrição, né? Primeiro em relação à pesquisa com o uso do aplicativo de inteligência artificial. Falei para os alunos, ó, nós vamos utilizar essa inteligência para verificar como que vai ficar a pesquisa de vocês, né? E aí, no caso, eu coloquei... Está terminando, professor? Que essa apresentação vai ser realizada hoje, né? Então, eu só não consegui finalizar essa parte, né? Aí pode prosseguir, professor, fazendo favor. Aí os alunos, né, realizando aí o trabalho no laboratório de informática, né? Aí utilizando esse material que eu passei para eles, né? Aí eles realizando a pesquisa. E aí hoje vai ser a apresentação desse trabalho, né? Isso aí eles estão realizando aí. Tinha alguns que estavam fazendo outras atividades, porque nem sempre a gente consegue fazer com que todo mundo se concentre naquilo, né, professor? Mas, assim, no geral, teve uma participação boa. Aí tem um comentário da professora Célia, ela é professora de artes, né? Eu pedi para ela comentar um pouco aí sobre o trabalho, aí é o feedback dela do meu trabalho, né? E reflexão final, né? O grupo de estudo ajudou, através das trocas de experiência, a enriquecer o conhecimento coletivo, né? Porque cada um tem uma visão de passar o conhecimento, né? Eu sou da geografia, mas eu gostei muito desse grupo de estudo, né? Porque a gente tem essa possibilidade de ver o que os outros colegas pensam também, isso daí só vem enriquecer, né? O trabalho de cada professor, né? Então, eu aprendi muito com vocês, né? Sou muito grato ao grupo. Obrigado. E ao professor também, tá? Muitas experiências positivas aí. Obrigado.
Sem dúvida, né, professor Elvis? A gente está aqui, né, os formadores, é esse intuito, né, de a gente trocar ideias, críticas, sempre bem-vindas, e procurar aí o melhor para todos nós no contexto educacional, seja qual componente curricular que a gente trabalha, né, itinerário, sociologia, geografia, né? O professor Elvis é meu colega, porque eu também sou de geografia, né, sou formado em geografia. Mas legal, e bacana o tema, né, mais nessa era que a gente vive, né, essa questão de conflitos, né, na geopolítica dos países, trabalhar com o recurso da IA com os alunos, sem dúvida, isso é bom para eles verem, né, que a IA tem esse lado bom, né, trabalhar a questão aí do conteúdo. Parabéns, professor Els, obrigado, pelo seu professor. relato e atividade com essa turma. Desliguei meu microfone aqui. Professora Josimara, fique à vontade. Você quer apresentar ou quer que eu apresente para você? Eu vou tentar abrir. Se ficar oscilando muito, daí você apresenta para mim, fazendo Eu vou fechar aqui da apresentação do professor Els. Tá dando para me ouvir tranquilo? Tá. Eu, pelo menos, estou te ouvindo bem. Beleza. Então, tá bom, fica à vontade, professora. Na hora que você começar, eu marco aqui. Uhum. Deixa eu começar aqui. Tranquilo? Tá aparecendo? Então, eu sou de Foz do Iguaçu. Deixa eu passar aqui. Trabalho no Colégio Ulisses Guimarães. Eu fiz o trabalho com os alunos do segundo ano. Eu utilizei a aula 16, que é sobre as instituições sociais, e eu fiz a metodologia também Cineclube, passando um curta-metragem, não sei se alguns, acho que vários devem conhecer esse curta-metragem, que é o Vida Maria. Então, eu trabalhei, foi 3 aulas, mas foi praticamente 4 aulas, eu coloquei 3 aulas aqui, mas para a gente fazer o feedback, a apresentação, praticamente foi quase 4 aulas. Aqui eu trabalhei esse curta-metragem, que é a história de uma criança do interior do Ceará, que é forçada a largar seus estudos para começar a tomar conta da casa, ela trabalha, cresce, e daí vira aquele ciclo repetitivo, né? Então, no começo, assim, quando a gente passa o vídeo, a gente observa que eles, assim, alguns riem, né, porque eles falam assim, mas ela só parece grávida, prof. Mas depois, quando a gente começa a questionar, e eu comecei a fazer vários questionamentos, mostrando para eles, será que a vida dela seria diferente se ela tivesse a oportunidade de estudar? Será se ela tivesse instrução, conhecimento, será que a vida dela seria diferente? Então, eu fui passando para eles, conversando com eles, né, primeiro eu passei o vídeo, né, expliquei, primeiro a gente fez algumas anotações sobre a aula, sobre as instituições sociais, trabalhamos as principais instituições, escola, família, religião, e depois do vídeo a gente conversou um pouquinho, debateu um pouquinho, daí eu passei essa atividade para eles, né, como o filme retrata a vida das mulheres do sertão, como a falta de educação e incentivo da família impede que as crianças e jovens construam um futuro melhor, pedi para que eles criassem um final diferente para a história e que eles produzissem também o desenho. Então, eu acabei usando também a metodologia do desenho, tá? Aqui eu mostrei para eles algumas etapas, né, algumas fases, a gente foi conversando, né, sobre alguns momentos, né, do curta-metragem, e depois eles se reuniram em duplas e pequenos grupos para produzir o trabalho. E aqui tem alguns trabalhos, aqui são eles produzindo, né, e aqui tem alguns trabalhos que eles produziram, os desenhos, né, que era uma parte do trabalho, e também as atividades, né, escrito, o final da história. Então, eu achei muito interessante, assim, principalmente na questão do final da história, a maneira como eles interagiram, eu achei que foi importante, né, nessa questão deles terem um novo olhar, né, sobre essa questão. E saber analisar criticamente e observar que era um ciclo repetitivo, né? Não sei se aqui da sala alguém já trabalhou esse curta-metragem. Mas é isso, professor. Deixa eu parar aqui. Tá. Parabéns, professora Josimara. Que belíssimo trabalho, né? Obrigada. Legal. Esse curto eu nunca trabalhei, mas eu conheço ele. E eu vejo, assim, que
falando bem rapidinho para a gente não tomar o tempo, a gente queria, né, comentar todos os trabalhos de vocês, todos delas, né, mas a gente não tem muito tempo para isso. Mas esse curta, ele é um curta que hoje a gente analisa muito o contexto da sociedade, né? A falta de colocar a educação, né, o conhecimento, o estudo em primeiro lugar, e não só a questão... E hoje, lógico, por situações de trabalho, tem muitos jovens que têm que seguir o que a família quer, enfim, principalmente aqueles mais de baixa renda, né? Mas ainda esse curta mostra o quanto que o contexto educacional, né, o ensino, ele é importante para um futuro melhor para os nossos jovens, e não é como eles pensam, né, que a vida é TikTok, enfim, etc. Analisando nesse ponto de hoje, né, lógico, né, mas o curta, assim, faz a gente ter uma análise muito importante e mostra a valorização e a importância da educação na vida dos nossos jovens. Parabéns, professora. Obrigada. Bacana. E achei lindo os desenhos dele. Eles gostaram de fazer isso. Que legal, ficou muito bacana. Professor José Carlos, professor José, fica à vontade. O professor consegue postar ali para mim? Compartilhar para você. Consegue os gráficos? Compartilhar? Deixa eu abrir aqui. Vai dar certo aí, prof? Tá carregando agora. Eu acho que já... Se quiser já falando, enfim, fazendo a sua abertura. A nossa prática foi o seguinte, como eu trabalho com o terceiro ano, questão de pesquisa, e eu com o segundo ano estava fazendo a questão do mundo do trabalho, eu juntei as duas coisas, e nós, a turma do segundo ano, F, da escola que eu trabalho, nós fizemos uma pesquisa, um trabalho de pesquisa. E aí a gente, em sala de aula, na coletividade, desenvolvemos algumas perguntas a serem feitas, e a proposta era, com autorização dos pais, apenas uma menina não trouxe autorização, ela demonstrou que ela não tinha interesse em ir, a gente respeitou, ela ficou fazendo atividade na escola, e os demais fomos para o centro da cidade, nas lojas, na rua, no mercado, entrevistar pessoas. Fizeram entrevistas de 43 mulheres e 43 homens, um total de 83 questionários, e aí com as respectivas perguntas, para cada um deles são 5 perguntas. O senhor consegue pôr o gráfico ali total? Aí, os alunos na rua, fazendo o trabalho, eu tirei foto deles, fui acompanhando e registrando em fotos, a gurizada aí. E aí, o resultado total. Então, o primeiro gráfico aqui, como a letra ali está um pouquinho pequena, eu vou usar o meu celular aqui. A primeira questão ali, a primeira pergunta, você já trabalhou ou trabalha com carteira assinada? 83,7% sim, 16,2% não. A segunda pergunta, na sua opinião, o valor do salário mínimo é suficiente? Aí 15,1% responderam que não, que sim, e 84,8% responderam que não, que o salário mínimo não é suficiente. Aí, terceira questão, na sua opinião, terceira aqui, você concorda com o fim da escala 6x1? Nessa pergunta, no total, deu 53,4% favorável ao fim da escala 6x1, e 46,5% é contrário ao fim da escala 6x1. A outra questão, você acha que seria justo as mulheres terem direito a 1 ano de licença maternidade? No geral, 70,9% responderam que sim, 29,07% responderam que não acham necessário uma licença maternidade de 1 ano. Daí comentei que eu tinha dito que em alguns países isso já é uma realidade e tal. E a última questão, isso é a soma total, homens e mulheres sendo entrevistados.
você acha que as mulheres têm capacidade de exercer cargos de chefia nas empresas? 91,8% responderam que sim, e 8,14% responderam que não, que mulheres não têm capacidade para desempenhar atividades de chefia nas empresas. Então, e aí a gente fez também por gênero. Aí, se o professor puder pôr ali um deles, acho que é o masculino, que está as mulheres. Entre as mulheres, se você olha, alguns deles dá alguma diferença bem significativa. Na primeira questão ali, por exemplo, entre as mulheres, sobre a questão se já trabalhou, com carteira assinada não muda muito. O que tem uma mudança bem significativa é a última pergunta ali, se você acha que as mulheres têm capacidade de desempenhar cargo de chefia. 100% das mulheres responderam que sim, e acham que as mulheres têm capacidade de desempenhar cargo de chefia. E sobre a questão de licença maternidade, 81% acham que sim, 18% apenas acham que não. Essa é uma diferença também considerável quando muda do geral para apenas as mulheres. E bem rapidinho, professor, se for possível, por o último ali, acho que é para isso que o professor levantou a mão, que está terminando meu tempo, né? Aqui, entre os homens, se as mulheres têm capacidade de desempenhar funções de chefia, 16,2% acham que não, que mulheres não têm capacidade. Ou seja, entre as mulheres, 100% acham que sim. Entre os homens, 16,2% acham que mulheres não têm capacidade. E entre os homens, 39,5% acham que a licença maternidade não é necessária, que ela seja de 1 ano. E a escala de trabalho ali é 6:1. Entre os homens, 51% acham que não e 48% acham que sim. Então, são as respostas que dão mais diferença, são essas que mexem com a estrutura de trabalho, né? A licença maternidade, a escala e a capacidade de desempenhar a função. Ou seja, há uma diferença de pensamento bem significativa entre homens e mulheres sobre esses temas. E aí, a experiência foi bacana, os meninos gostaram, as meninas gostaram, disseram que teve uns que xingaram eles, mas a maioria acolheu muito bem e eles disseram assim, professor, vamos fazer outra pesquisa, vamos escolher outro tema, vamos para a rua novamente? Falei, calma, vamos devagar. Mas foi bem bacana a experiência. E agora a gente vai passar esses resultados em cartolina, né, cartazes, e vamos fixar no mural da escola, apresentando para toda a escola o resultado do nosso trabalho. Valeu, obrigado, professor. Desculpa passar o tempo aí. Imagina, professor José. Parabéns, professor, pelo trabalho aí com os seus alunos. Legal fazer esse trabalho prático, né, fora da escola, primeiramente. Na hora que eu vi as fotos que você mostrou ali, os alunos gostam, né, de fazer essas atividades, principalmente atividade de pesquisa, né, e é bacana para eles enxergar, né, esse lado de hoje dos nossos direitos trabalhistas, né, a visão que eles verem também, né, essa divisão, né, questão, né, que trabalhou a questão de gênero, né, o gráfico, né, como se fosse uma pirâmide etária, né, então é bacana para eles terem essa visão, né, até não só fazendo a pesquisa, mas como eles analisarem também quais são os direitos trabalhistas que eu tenho, enquanto seja homem, mulher. E eu falei para eles, professor, para eles não fazerem assim, um esclarecimento, fazer a pergunta e deixar a pessoa responder a partir da informação que ela tem naquele momento. Falei, digo, a função de vocês não é fazer o processo de conscientização política, não é isso. É vocês fazerem a pergunta e aguardar a resposta. Ah, mas percebeu que a pessoa não tem muita segurança? O que ela respondeu. Então, foi bacana, porque daí eles entenderam que pesquisa funciona assim, né? Sim, sim. Ô, professor, e a gente conseguiu perceber a questão do... Como tem o racismo estrutural, tem um machismo estrutural aí, né? Você viu ali quantos por cento que... As próprias mulheres, né? Que acham que as mulheres não têm capacidade de exercer cargo de gerência, né? Essa deu 100%. É na licença maternidade que me surpreendeu ter mulheres serem contrárias a 1 ano de licença maternidade. Quanto à capacidade, entre as mulheres deu 100%. Todas as 43 que responderam disseram que mulher tem capacidade para isso.
Mas é bacana fazer esse tipo de pesquisa. Parabéns, professor José, pelo relato e essa atividade com seus alunos aí que se dedicaram aí na pesquisa, certo? Professora Maria, fica à vontade, professora. Você quer compartilhar? Sim, compartilho, só um minutinho. Então tá bom. Aí a professora Maria, daí o professor Marcos e finalizamos os relatos. Então, eu trabalho aqui no Pinhão, numa escola que saiu da lista lá, né, do Parceiros da Escola. Eu fiz greve, eu fui a única professora em frente à escola, com os gatos pingados de alunos, né, alunas, e, enfim. Então, eu trabalhei a questão, então, né, da aula lá do RCO, a aula 23 do RCO, neoliberalismo e desregulação do trabalho. Eu usei a metodologia do Cineclube, adaptada, então, para um documentário. Na verdade, eu queria passar aquele filme, Daniel Blake, que no contexto do neoliberalismo, o protagonista ele sofre um infarto, daí ele vai correr atrás dos direitos dele, e o que ele encontra, né? Ele vai ter que bater de frente com a burocracia do Estado mínimo, enfim. Só que daí eu estava meio que sem tempo, daí eu optei por esse documentário, GIG, A Uberização do Trabalho. É um documentário brasileiro, de 2019, de 60 minutos. Então, eu passei ali o documentário no encontro anterior, e no encontro seguinte, daí eu fiz um mapa mental no quadro, né, para relembrar as principais características do trabalho na era neoliberal. Passei também um trechinho que eu encontrei no YouTube também, porque tinham faltado na aula anterior, tinha faltado alguns alunos, daí eu passei o trechinho do documentário para relembrar algumas coisas. E como atividade, então, eles tinham que ir em grupos de 4, 5 estudantes, eles tinham que fazer análise de uma charge, e fundamentada, né, no documentário, e depois eles tinham que socializar essa análise da charge, daí sim que eu abri para um debate maior sobre, então, o documentário. E no fechamento eu utilizei um quizzes, que agora se chama Wayground. Deixa eu passar aqui as fotos. Não sei se dá para ver aí. Deixa eu colocar no modo apresentação. Então, eu usei essa charge aqui, que eu peguei em internet. Aqui eles trabalham em grupos, né, fazendo análise da charge. Daí aqui o depoimento desses estudantes aqui. Daí aqui eu fazendo a leitura lá da questão dos quizzes, e aqui, então, eles levantando lá, no modo papel, levantando o cartãozinho aí com a resposta. Então, assim, eu fiz essa implementação nessa turma de uma segunda B, que é do itinerário formativo de exatas e ciências da natureza, porque eles são muito produtivos, são barulhentos, mas são muito produtivos, em contraste da segunda A, que é uma turma, né, do itinerário formativo de humanas, são mais tranquilos, porém não são produtivos. E, inclusive, assim, nos testes aí do Prova Paraná, enfim, essa segunda série B vai bem melhor do que a segunda A. Eu não sei porquê, mas me parece que naquela segunda A, todos aqueles que não sabem o que quer, que não sabiam o que quer, escolheram, né, o itinerário de humanas. E daí tem uns refugos lá que em vez de ajudar a incrementar, não é, a participação, a produtividade, eles trazem para baixo essa participação.
Então, assim, eu gostei muito, porque como eles são produtivos, então eles foram bem participativos na hora do debate, na análise da charge. Eu gostei muito. Então é isso. Show de bola, parabéns, professora Maria, pelo seu relato aí e trabalho com sua turma. Também compartilho de você os segundos anos, eu tenho um segundo A que só Jesus na causa, também é de humanos, eu trabalho com eles 3 disciplinas, nós temos 6 aulas por semana, liderança e ética, sociologia, né, que é a componente nossa, e eu tenho geografia com eles. Então, assim, ali é só as meninas que funcionam. Os meninos, eles... Por aí, as meninas sempre dão um show. Agora o segundo B é muito bom. O segundo B, tanto os meninos quanto as meninas são bons. Mas Então, legal, professora, bacana trabalhar esse tema, neoliberalismo, nessa era hoje, né, que a gente vive, trabalho, e eles fizeram essa análise, né, a professora usou lá o modo quiz papel, né? o modo papel. Uhum. Eu nunca usei esse modo quiz papel, vou ser bem sincero, tem que usar. Mas é legal, show de bola. Bem bacana, vi ali as fotos dos alunos bem interativos, né? Uhum. Parabéns, professora. Obrigada. Professor Marcos. Então, vamos lá, gente. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Vou tentar compartilhar a tela aqui. Tá? Tem que ser tela cheia. Só um segundinho. Conseguem ver a minha apresentação? Sim, não? Conseguem me dar um retorno por áudio? Sim, professor, estamos... Beleza. Então, pessoas, eu sou o professor Marcos Seslac, sou do núcleo de Nona Vitória e da cidade de Nona Vitória, e a minha atividade era o 7º Colégio da Polícia Militar, que é o último colégio da polícia implantado, por enquanto, no estado do Paraná. Então, o que acontece? A nossa grade do Colégio da Polícia Militar era um pouquinho diferente, digamos assim, no ensino regular. A gente ainda tem a grade antiga, porque o que acontece? O Comando Geral da Polícia entendeu, né, que é melhor manter a grade antiga do que com essas mudanças, né, que a LDB, de maneira geral, acabou trazendo. Então, a gente ainda tem uma carga horária um pouquinho maior de sociologia, tipo 2 anos, duas aulas por cada ano do ensino médio, né? Embora o 3º ano tenha a possibilidade de fazer escolha, mas a gente, né, ainda consegue dar uma trabalhada de forma mais intensa. Então, o que acontece? Se eu consigo abrir com os meus alunos a questão deles buscarem, né, fazer pesquisas, enfim, apresentações, sala de aula invertida, com o tema sociólogos contemporâneos e brasileiros. Então, eu consigo dividir a turma em pequenos grupos, né, divididos por autores, e atribuir justamente um autor para cada grupo realizar pesquisa, né. Então, todas as nossas atividades, ela tem um timbre, tem um cabeçalho, né, com as instruções, com a apresentação, com o conteúdo estruturante, né, enfim, com os quesitos aí para a atividade em questão, né. Então, essa atividade basicamente visa isso, né, que os alunos sejam divididos nesses grupos que eu previamente organizei, dentro de autores contemporâneos, né, pegando lá de Herbert Spencer, enfim, até alguns psicólogos, Abraham Maslow, Sigmund Freud, Manuel Castro, enfim, né, e do outro lado, brasileiros, desde Gilberto Freire, né, Fernando Henrique Cardoso, esse grupo aí, digamos, autores que mais ou menos casa aí 32 alunos para ampliar justamente o debate sociológico, né? E aí estabeleço alguns critérios para eles justamente poderem utilizar a questão enfim, né, ter uma referência, né, o que buscar, né, seja na vida e obra de autores, contribuições para a sociologia brasileira contemporânea, contribuições no âmbito da política, da economia, das mudanças sociais, dos direitos, né, apresentar a capacidade de ter um domínio do assunto, né, e também a capacidade de sintetizar, resumir os assuntos que eles procurem, né. Então, para isso, inclusive, eu recomendo que eles usem, né, no caso, a inteligência artificial, para, dos conteúdos que eles encontrarem, sintetizar melhor, dividir em tópicos, né, porque a apresentação ela é rápida, ela tem que ser uma média de 3, 4 minutinhos, né, 3 minutos para apresentação, geralmente mais 1 minuto para perguntas ou complementos que eu acabo fazendo dentro desses autores. E o que a gente pede muito, né, que se evite aqueles textos longos, né, porque é muito comum os alunos querem pegar coisas prontas no Wikipedia, toda matéria, em escola, né, e tentar trazer essa informação generalizada. Então aqui, ó, a nossa estrutura, né, permite a gente ter um quadro que ele é reflexivo, né, um quadro de Formic, que a gente projeta a imagem do projetor, né, e consegue escrever sobre a imagem. Então aqui é um exemplo, né,
da galerinha aí se dividindo em grupos, né, que eles mesmos, depois, mais tarde, vão realizar a apresentação dos trabalhos, tá? O que a gente tem diferente na escola, né? Nossos alunos, em geral, usam farda e também agasalhos aí no dia de educação física, então muda um pouquinho o vestuário. Nós temos um laboratório de informática que foi recentemente conseguido, né, para a escola por meio de doações, principalmente de outras instituições que não estavam usando computadores. Por exemplo, o Detran teve troca de computadores e aquilo ficou disponível para ser utilizado por outra instituição, né? E o nosso comandante foi lá e conseguiu localizar, trazer para a gente. Então a gente usa bastante aí, né, computadores, sala de informática, gamificação e tudo mais. E aqui que está o trabalho propriamente dito, né? Então, os alunos apresentando os resultados das suas pesquisas, né, usando internet, leitura, livros, né, também inteligência artificial, tendo que compactar a informação, né, mas também de uma forma assim não tão resumida, que eles possam passar, né, conteúdos, a vivência, né, pontos de vista de diferentes autores. Então, aqui é a turma do primeiro ano B, que eu fiz essa atividade, né, temos uma aluna apresentando o trabalho aí sobre Gilberto Freire, né, as contribuições e os questionamentos que eventualmente Gilberto Freire tem na sociologia brasileira. Aqui, né, nosso pai da sociologia brasileira, Florestan Fernandes, então, né, uma outra aluna também apresentando, né, sobre esse autor. Nesse caso aqui, ela está apresentando um único parágrafo, né, que eu permiti que eles podiam fazer, que é mais ou menos um resumo da biografia do autor. Mas as contribuições, as obras, as causas sociais que esses, né, autores defendem, cada um, né, teria que dividir isso melhor em tópicos, né? E para isso, claro, inteligência artificial ajuda muito, né? Então aqui, ó, por exemplo, um autor também bem contemporâneo, Gessé Souza, autor que a gente acaba vendo muito aí, né, principalmente na pós-graduação, sobre diversas questões aí, que é subcidadania, né, que ele levanta e assim por diante. E autores na linha ambiental, né, porque eu estou concluindo doutorado em Ciências Sociais Aplicadas, venho pesquisando aí desenvolvimento sustentável, educação ambiental, né, então trouxe outros autores, talvez não tão conhecidos, né, na sociologia tradicional, mas, por exemplo, Ignaz Sachs é um sociólogo polonês, né, que conviveu um bom tempo no Brasil, né, o eco-socioambientalista, então também é uma questão aí, né, para eles realmente ampliarem o debate sociológico, né, até porque, né, no momento agora eu estou trabalhando nos autores clássicos, fechando os autores clássicos e quis justamente trazer autores contemporâneos para que ampliasse, né, esse debate, essa discussão. Essa tabela aqui, gente, é uma tabela que ela veio recentemente para nós enquanto escola, não queria que vocês observassem a linha 10, né, Colégio da Polícia Militar de Ana Vitória. Essa foi não sei exatamente a fonte que veio, simplesmente ela chegou dessa maneira para nós, que segundo, né, informações, dentro das escolas do Paraná, né, nós aqui em União de Vitória, com apenas 5 anos de existência, estamos dentro das 10 escolas com melhor índice no resultado, maiores índices de aprovação, ou melhor, de melhores notas no Enem. Então isso para nós, né, é uma notícia bem importante que em casa, né, junto aí com um pouco da filosofia que a gente acaba trabalhando, né. E só para fechar, gente, né, essa discussão assim, que eu volto a falar, né, de somar perspectivas, né, de diferentes autores, correntes sociológicas, né, embora seja um colégio da Polícia Militar, eu trabalho muita coisa sobre Marx, tenho inclusive o primeiro capítulo do Capital dentro do Class 1, os alunos têm disponibilidade para acessar, tem outros autores, né, de várias frentes, digamos assim, a serem discutidas, debatidas, né, sobretudo na sociologia. E a gente sempre parte de um princípio, né? Se é conteúdo escolar, ele tem que sim ser trabalhado. Indiferente de estar numa instituição, né, que é um pouquinho mais regrada que outras instituições, se é conteúdo escolar, se é conteúdo que cai nas provas oficiais, no Enem, no vestibular, nas avaliações, a gente trabalha, né, de forma bastante livre. E eu, inclusive, me sinto muito bem, né, mesmo trabalhando em sociologia, questionando sistemas, autoritarismo, totalitarismo, mas eu me sinto muito bem e à vontade em trabalhar nesse ambiente, né? E, enfim, caminhando para o final, por causa do tempo, né, é só a questão aí de realmente apresentar essa ideia, né, sobretudo no sentido de ampliar o debate, fazer essa inversão de sala de aula, o professor sentar na carteira, né, assistir uma aula do aluno que ele mesmo pesquisou e que trouxe resultados, ok? Seria isso, pessoal. Agradeço muito, tá? Desculpa o tempo. Sei que estou um pouco de intruso aqui na turminha de vocês, mas agradeço principalmente ao nosso formador aqui pela oportunidade de poder apresentar nesse momento. Obrigado, gente. A gente que agradece, professor Marcos, né, pela
seu relato aí com os alunos, trabalhar os autores, né, os sociólogos brasileiros ali, muito bacana. Eu também gosto muito de trabalhar o Sérgio Buarque de Holanda, eu vi ali que você tinha disponibilizado, gosto de trabalhar muito a questão da cordialidade, eu fiz uma especialização, então um dos autores que eu mais trabalho profundo da sociologia brasileira é o Sérgio Buarque de Holanda, né, o pai do nosso cantor Chico Buarque, e eu gosto muito de trabalhar a questão, né, da obra dele, Raízes do Brasil, e sem dúvida, colocar os alunos ali fazendo essa sala invertida, né, faz com que eles ali se aprofundem ali na teoria ali, né, da disciplina. Parabéns, professor, pelo relato e pelo empenho dos alunos. Pessoal, então, chegamos ao nosso final aqui, né? A gente queria comentar mais sobre as belíssimas apresentações de todos vocês, né? Quero também agradecer vocês pelo acolhimento aqui comigo, né? A gente finalizou essas 3 reuniões. Espero poder ter contribuído aí a cada um de vocês, pelo um pouquinho do que eu sei. Também, como disse o professor Elvis, aprendi muito com vocês aqui também, suguei bastante conteúdos aí que vocês trouxeram aí das aulas de vocês. Então, só tenho que agradecer. Continuarei na 3ª jornada. Para quem tiver interesse de participar, estarei à disposição. Será bem-vinda, bem-vindo. E muito obrigado mesmo por vocês estarem presentes aí conosco. Aí eu fico feliz pelo acolhimento e pela troca de conhecimento, tá? Então, para finalizar, estamos concluindo a 2ª jornada, 2025, com o sentimento de missão cumprida. Desejamos a cada um de vocês aprendizado, reflitam em sua prática na sala de aula com seus estudantes. Sua colaboração ativa é um dos pilares do sucesso do GE, Grupo de Estudos, e juntos continuaremos caminhando na mesma direção. Tá? Aqui, bem rapidinho, né, só um tema que vai se apresentar na 3ª jornada, língua portuguesa, especificamente só para o 6º ano, matemática, e o projeto integrador, né, um novo tema que vai ser trabalhado na 3ª jornada dos formadores em ação. Desculpa, esse é 2026, tá? Língua portuguesa e matemática é para a 3ª jornada, tá? O projeto integrador é para o ano de 2026, ensino médio, né? Lembrando, o início da 3ª jornada, para quem for fazer, começa dia 15/9, tá? Aqui nós temos, né, que eu já tinha passado no encontro passado, escuta ativa, dia 18/8, esse é o momento, né, da crítica, o momento da gente analisar ali nossas aulas do RCO, se está de acordo ou não. É o momento da gente participar ali e dar a nossa opinião, que é muito importante, sobre as nossas aulas do RCO. Tá? Aqui tem os saberes digitais, que vocês podem também estar entrando nesse link, dando a opinião de vocês. Eu vou compartilhar aqui no chat. Aí vocês, se tiver interesse, entendam como usar as tecnologias, né, digitais de forma crítica. Então, vocês aí, se quiserem entrar e dar uma olhada com o tempo aí, compartilhei o link aí no final, tá? E aqui, aquele horário, deixa eu parar minha apresentação aqui, que é o horário do print. E é isso, alguém quer falar alguma coisa, finalizar, fica à vontade aí, já tira um print e damos um tchau, que o tempinho já passou aqui. Pois não, professor Zé. Eu só agradecer aí, embora esse período aí acabou ficando curto, né? Tivemos 3 encontros, mas foi bem bacana. Acho que o professor tem uma capacidade muito bacana de interagir e de acolher as diferentes formas de pensar. Eu acho que isso é bem importante. E fico já te dizendo que se tiver outro encontro e for o professor Joselito aí que tiver na coordenação do nosso grupo, pretendo me inscrever e participar de outro grupo de formação aí. 3ª jornada, seguimos firme. Então, podemos, quem sabe, estar juntos aí, a não ser que algum outro motivo impeça, mas nós estaremos juntos aí. Valeu, obrigadão, professor. Perfeito. Já tirei o print, que é. Pessoal, obrigado, tá, pela participação de vocês, se cuidem, boa semana. Obrigado, professor Marcos, por ter aí feito um empenho de participar conosco e apresentar seu relato. Obrigado, professora Antoninha, professora Maria, né, obrigado a todos vocês. Deixa eu parar minha gravação. Pois não, professora Camila? Não, só agradecer